Olá, não é raro o dia que não se vai falar, que eu não ouço falar, que não leio sobre as dietas com as mais diferentes designações. E eu fico às vezes perplexo como é que é possível que alguma pessoa possa pensar que surgiu de um momento para o outro uma dieta milagrosa que vai resolver o seu problema, que todas as dietas, todos os planos alimentares estavam errados, aquela única que reúne todas as condições. Eu fico impressionado porque o que acontece muitas vezes, e isso a mim choca um pouco, é que estas coisas aproveitam, muitas destas dietas, aproveitam uma certa vulnerabilidade das pessoas quando querem perder peso, porque sentem felizes ou sentem-se, do ponto de vista da saúde, a necessitarem de facto de perder peso rapidamente. Então, são atraídas por algumas destas, não digo todas, mas não estou a referir-me obviamente a todas, haverá algumas, umas melhores que outras, mas na realidade o que eu penso, enfim, utilizando uma frase do meu amigo Vitor Hugo, que é um excelente nutricionista, que dizia: se houvesse uma dieta que resolvesse tudo, havia só uma, não havia todas as outras. E, portanto, esta confusão que se instala não ajuda absolutamente nada, porque cada um acha que tem a chave para o sucesso. E, aliás, foi muito interessante ver agora no último número do Journal of American Medical Association, de setembro, em que vem comparar diferentes tipos de dietas e os resultados, sabem qual é? É que todas elas, na realidade, na maioria das vezes, são ineficazes e os resultados são muito parecidos, independentemente de terem nomes mais ou menos sofisticados, de justificações mais ou menos justificadas. E, portanto, digamos que, para mim, continuo a achar que o problema do excesso de peso não é um problema, muitas vezes, tão fácil de resolver como cortando no açúcar ou cortando nas gorduras, aumentando as proteínas, com essas receitas, muitas vezes com nomes até pomposos. E talvez o que mais me impressiona é que muitas dessas dietas têm por base alguns raciocínios, muitas vezes fisiológicos, e diria até sem medo, que alguns deles estão completamente errados. E, portanto, não significa que as pessoas até nem possam aderir, até tenham bons resultados, mas o princípio subjacente muitas vezes está errado do ponto de vista fisiológico, não respeita os princípios da saúde propriamente dita, é uma coisa muito focada apenas na perda de peso, esquecendo o problema da saúde, esse é o aspecto incisivo, não são equilibradas do ponto de vista nutricional e, portanto, aquilo que eu continuo a dizer é que uma dieta, para mim, um plano alimentar, que se pode chamar dieta e que pode, inclusivamente, ter uma designação muito sofisticada, com nomes até muito sugestivos, só ela é realmente eficaz se ela for, se permitir uma perda de peso sustentada, saudável, mantendo a pessoa equilibrada do ponto de vista emocional, durante bastante tempo. Portanto, quando me dizem que é muito interessante, comecei a fazer isto, e ao fim de 15 dias já tinha perdido 4 quilos. Está bem, vamos falar daqui por 6 meses ou 1 ano. Porque uma dieta só fará parte sentido se essa perda de peso saudável for prolongada ao longo do tempo. E este artigo desta revista vem ainda salientar outro aspecto. É que, para além de tudo, a diminuição da ingestão calórica e o dispêndio das calorias passa a ser um aspecto decisivo. Ou seja, qualquer dieta que não inclua um dispêndio de calorias com base no exercício e uma diminuição das calorias ingeridas, portanto, aquela fórmula básica que o peso é relativamente semelhante àquilo que nós comemos ou àquilo que gastamos. Embora eu sei que há aqui algumas nuances muito sofisticadas, mas que no essencial é isto. Nós ganhamos peso, na esmagadora maioria dos casos, não em todos, mas nós ganhamos peso quando ingerimos mais e gastamos menos. E, portanto, esta fórmula que é muito simples continua a ser a fórmula, de facto, que na maioria dos casos é verdadeira. E, portanto, mas como é uma fórmula muito simples, como é uma coisa muito popular, as dietas tentam encontrar, às vezes, formas muito sofisticadas. Faço aqui um parênteses, que nem todos os casos são assim, mas aqueles que eu tenho conhecimento, a esmagadora maioria dos casos, isto é verdade, em que, sob a forma de uma aparente justificação científica, vão buscar justificações que muitas vezes estão erradas e não respeitam estes princípios que para mim são fundamentais, que é prolongar no tempo, respeitar a saúde, respeitar o equilíbrio emocional. E isso, na maioria das vezes, as dietas não fazem. E, portanto, eu continuo a achar que, na realidade, esta proliferação enorme de pessoas que têm um segredo para a perda de peso não ajuda absolutamente nada na solução deste problema e, na minha perspectiva, em muitas das vezes, agrava porque as pessoas acreditam, colocam grande fé em alguns desses planos, ao fim de 3, 4 meses veem que afinal não resultou e depois começam a ficar muito resistentes. Exatamente como, por exemplo, um receptor de uma hormona que, quando é sobreestimulado, também ganha resistência. Exatamente o nosso comportamento funciona da mesma maneira. E continuo a pensar que, de facto, o grande problema não está, enfim, naquilo que nós ingerimos. O grande problema continua a estar, muitas vezes, no nosso cérebro. E aqui, sim, está a razão, muitas vezes, do nosso sucesso e do nosso insucesso.